Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, esta é a correção do PET 4, semana 1, do 7º ano. Essa é a primeira página da atividade que vocês já conhecem, aqui vocês encontram o objetivo e a habilidade que vocês deverão alcançar com esta atividade. Eu sempre deixo as minhas dicas, que são pegar seu caderno e material necessário, ter sempre em mãos o dicionário, que pode ser manual ou digital, e não deixar de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer. Não deixe de ler as orientações e enunciados com muita atenção. Nessa atividade, a gente tem aqui uma imagem, né, o título do texto e um pequeno texto. Eu já deixei grifado algumas linhas que nós vamos usar para fazer a atividade. A primeira dica, como sempre, é que vocês façam primeiro a leitura visual, aquela leitura rápida, onde vocês vão conectar as palavras cognatas, que são as parecidas com as do português, e as palavras que vocês já conhecem. Depois, façam uma segunda leitura, buscando no dicionário aquelas palavras que vocês não conhecem, mas que vão ajudar e facilitar na compreensão do texto. E se precisar, faça uma terceira leitura, tentando entender o sentido geral do texto, qual é o tema central, e, se necessário, pode traduzir o texto todo, mas eu acho que talvez não seja necessário, tá? Fazendo essas 3 leituras aí, vocês vão conseguir entender, no geral, o que o texto está dizendo. Depois a gente vai começar, então, a responder. Então, em casa, vocês vão fazer esses três passos, que é fazer essa leitura, e depois responder. De acordo com o texto, o que está ok e por quê? Logo na primeira linha, né, a gente vai observar aí o título. You don't have to know everything right now. Você não precisa saber tudo agora, já. Tem uma imagem, né, com as mesmas palavras do título e várias coisas aí, né, nos balãozinhos que sugere, né, o cérebro trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo. E aí começa o texto. Logo na primeira linha está escrito assim: It's okay to be ignorant of some matters. Então, de acordo com o texto, o que está ok? Olha aí, logo na primeira linha. Ignorar alguns assuntos, porque você não tem que ser especialista em tudo ao mesmo tempo. É o que está dizendo no texto, tá? O que acontece quando fazemos as coisas apressadamente? De acordo com o texto, segundo parágrafo, na primeira linha grifada, está escrito assim: If you rush to know everything, you won't be able to learn anything. Então, se você faz as coisas correndo, com muita pressa, você não vai aprender nada. É o que está dizendo aí, né? O que acontece se fizermos as coisas apressadamente? Não conseguimos aprender nada. De acordo com o texto, como devemos agir para as coisas darem certo ao serem feitas? Então, continuando na mesma linha aí no segundo parágrafo, começa depois aqui, né, do ponto, have patience and be selective. Então, nós precisamos ser, né, pacientes e seletivos. E em seguida, continua assim, start with just one thing. Começar apenas com uma coisa, fazer uma coisa de cada vez. Como podemos adquirir experiência para fazer as coisas? Olha só, dominando, lá no finalzinho do texto, né? Últimas linhas, dominando e se especializando em uma coisa de cada vez e criando o seu próprio mecanismo para aprender mais coisas. Então, olha só, penúltima linha, once you get expertise in one thing, you invent your own mechanism for expertise. Then, apply that mechanism to learn other things. Então, depois que vocês conseguem dominar e especializar em um assunto, em uma coisa que vocês aprenderam, aí vocês conseguem criar um mecanismo próprio, cada um cria o seu, para aprender novas coisas, né? A ilustração completa o texto escrito. De que forma? Então, a gente comentou lá no início, né, da atividade, que o texto está falando aí que você não precisa aprender tudo ao mesmo tempo, que você pode começar com uma coisa de cada vez e criar
o seu próprio caminho, né? Trilhar o seu próprio caminho, do seu próprio jeito, para conseguir aprender coisas novas, e que não precisa ser tudo agora. E a imagem mostra aí um menininho, né? Como se o cérebro dele estivesse trabalhando com milhões de coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ele não vai conseguir aprender nada, né? Se ele tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e ainda com pressa, ele não vai conseguir efetivamente aprender tudo, né? Então, sugestão de resposta: a relação entre a imagem e o texto, mostrando como pode ser difícil aprender várias coisas ao mesmo tempo. Última questão: quando o autor do texto afirma que você não tem que saber tudo ao mesmo tempo, isso significa que cada pessoa corre demais para aprender tudo e depois fazer outras coisas. Não está falando isso no texto. Você deve dominar todo o conhecimento do mundo, também não fala isso no texto. Você deve sempre deixar para estudar somente na época das provas da escola, também não fala isso no texto. E cada pessoa tem o seu próprio ritmo e não é preciso aprender tudo de uma vez. É exatamente isso que está falando no texto, né? Então, nós vamos marcar a última questão. Eu espero, então, que tenha ajudado vocês mais uma vez. Refaçam as atividades, estudem e não deixem de enviar as atividades de vocês para os seus professores. Se cuidem e até a próxima!